Uh! Avivamento! Osasco vai ser sacudido pelo avivamento! Há uma unção nova sobre este lugar, há uma glória nova sobre este lugar. Quem acredita, pega, quem acredita, recebe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu estou aqui com a mulher mais linda. Estou aqui com a minha esposa, pastora Suzy. Você pode ficar de pé, meu amor? Irmãos, quando eu cheguei lá na outra cidade, que eu apresentei a pastora Suzy, o pessoal falou, que isso, meu, não pode ser sua esposa. Ela é muito novinha. Eu falei, rapaz, mas eu sou novo também. Eu só estou um pouco acabado, mas graças a Deus eu consegui fazer o povo acreditar. Está aqui também o Elias Henrique, que é o baterista oficial da igreja em Paraguaçu Paulista. Fica de pé. Olha aí o tamanho. Está na missão. A Ashley está ali também. Fica de pé, minha princesa. Olha o tamanho disso. Meu Deus do céu. Amém. Irmãos, e eu estou com alguns filhos espirituais lá atrás. Vocês podem ficar de pé para o povo conhecer vocês. Pense num povo animado. Deus abençoe a vida de vocês. Essa galera me anima demais. Irmãos, o Senhor me deu uma palavra para pregar aqui enquanto eu estava aqui. Pode ser assim? A gente precisa chegar até Jesus. Quando nós falamos de festa dos tabernáculos, nós falamos também da festa das colheitas, né? A hora da entrega. Há um convite de Deus, há uma convocação de Deus aos filhos. E nós, como igreja do Senhor, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, há uma unção que o Senhor derrama para esses dias. Mas o Senhor falou comigo, Elias, para ter chegado até aqui, passou por algumas dispensações. E o Senhor falou comigo, cada dispensação carregava um comportamento. E eu falei, Deus, fala aí, qual é a primeira dispensação? Ele falou sobre Abraão. E quando ele falou de Abraão, ele falou sobre obediência. A ordem de Deus para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, muito obrigado, viu, querido? Esse irmão aqui, irmãos, quando eu cheguei lá, ele foi abrir a porta do carro para nós. Vocês são chique demais, gente. Aplauda o Senhor pela vida deste obreiro, que Deus abençoe. Aleluia. No capítulo 12 de Gênesis, Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu, ai meu Deus, e vai para a terra que você não sabe, mas que eu vou te mostrar. Olha que coisa poderosa, presta atenção. Deus falou com Abraão sobre 3 ambientes instrutivos. Se você quiser viver a obediência de Deus, espera aí que nós já vai chegar lá. Se você quiser viver a obediência, se você quiser ser obediente a Deus, se você quiser viver um tempo profético sobre a sua vida, você precisa entrar no caminho chamado caminho da obediência. Então Abraão teve que sair da sua geografia, do seu país, porque ele carregava a cultura do país. Tem gente que ainda não entendeu que o Brasil é só um bairro da nossa pátria chamado céu. Cuidado para não defender o Brasil mais do que os céus.
Porque nós fomos numa manifestação dessa política mesmo, porque a nossa oração é: Deus, abre portas de evangelização para nós. E aí estava tendo uma manifestação lá, a gente foi convidado na cidade para pregar, e chegamos lá, nós fomos lá com entendimento. Estamos aqui para representar o reino de Deus. Quando você vai, irmãos, nesse entendimento, os céus, ele se move ao teu favor. E às vezes parece que é de um jeito ruim, mas não é. Só porque você decide obedecer ao Senhor, você acaba sofrendo perseguições. Então nós estávamos lá, pregamos, pastora Suzy dançou, e foi assim algo tremendo, irmãos. Pessoas chorando, pessoas vindo abraçar a gente, pessoas vindo, porque a proposta nossa era estabelecer o reino de Deus. Só que a pastora Suzy foi dançar com a minha filha lá, e aí viralizou um vídeo dela, só no Twitter, com mais de 1 milhão de visualização, xingando, irmãos. Falando mal. Eu vi essas meninas dançando aqui, eu falei, meu Deus. Só que aí nós entendemos, é o reino. Nós não fomos lá para manifestar um partido político. Não fomos lá para... Não, a gente foi lá para manifestar o reino. Obediência. Abraão foi obrigado a sair da sua geografia. Sair das pessoas que ele gostava de quem? Dos seus amigos. Sair de dentro da casa do pai. Só para ir em direção a um lugar que Deus não falou onde era. Porque Deus, ele é assim, irmãos. Ele dá a visão, mas ele não revela o processo. Não dá. Você já imaginou Deus gastar tempo com José, dizendo, José, vem cá, meu filho, você vai ser governador do Egito. Só que tem um porém, meu filho, teus irmãos vão te odiar, você vai ser jogado numa cisterna, você vai ser vendido como escravo, chegar lá no Egito, você vai ser preso. Acho que José diria, passa para outra missão. Entrega para outro. Só que Deus não revela o processo. Ele apenas fala para você, vai, e eu vou te mostrar. E a gente precisa aprender andar dentro desse processo, onde cada pavimento que vai sendo criado é fruto do seu comportamento de fé. Cada passo que você dá não é porque tem um pavimento ali, mas é porque a tua fé diz, apenas se mova. E você anda. E você anda. Aí tem gente que vai tentar imitar você. Não sabe andar sobre pavimentos de fé, cai. Então Abraão foi onde Deus revelou para ele, dizendo, você será pai de nações. E olha onde nós estamos aqui, irmão, no Brasil. Filhos de Abraão. A segunda pessoa que o Senhor revelou no meu coração, depois de Abraão, foi um homem chamado Moisés. Então, primeiro, obediência. Primeiro, vamos lá, primeiro. Segundo, Deus revela quem vai ser o homem que vai levar outra vez o seu povo para dentro da sua geografia. Então a revelação de Deus para Moisés, eu vou chamar de Abraão é obediência, Moisés é chamado. Chamado. Diga, chamado. Ontem eu preguei numa igreja, eu falei um pouquinho sobre chamado. Eu falei, homens que não sabem do seu chamado, tudo à sua volta fica fragilizado. Homem que não sabe para o que Deus chamou, não sabe constituir família, não sabe. Então primeiro vem o chamado. Não case, jovens, não case sem antes descobrir o seu chamado. Dá ruim. Então Moisés, ele foi chamado, e quando Deus chamou Moisés, em Êxodo capítulo de número 3, você sabe do que eu estou falando aqui? Quebra de esterilidade, você vai entender já. Deus chama Moisés, e aí, através de uma sarça que não se consumia, Moisés caminhando, todos os dias ele atravessava o deserto para trabalhar, até o dia que ele tem uma visão de uma sarça que queimava, mas não se consumia. A Bíblia diz que ele parou, falou, vou me virar para ver.
Deus apenas queria atrair a atenção de Moisés, porque ele não entendeu como é que pode o negócio pega fogo e não se consome. Pega fogo e não se consome. Deus tem controle sobre o fogo. Fica tranquilo que o fogo que Ele trazer sobre a sua vida não é para consumir você. É para fazer arder outra vez no seu coração o chamado que Ele tem para a sua vida. Então nessa noite, primeiro, chamar de Deus, para você chegar no futuro de Deus, é você entender primeiro, não dá para servir a Deus se não for por obediência. Segundo, não dá para você servir a Deus se você não abraçar o chamado dEle para a sua vida. Então ele se vira para ver e aí ele decide, eu vou andar. Aí Deus diz, não, espera, aqui você não anda do jeito que você quer. Você vai precisar tirar as sandálias dos seus. Agora olha só, queridos, não dá, se você quiser andar pelos ambientes de Deus, você não anda do jeito que você quer, carregando o que você quer, você vai precisar deixar do lado de fora aquilo que Deus está dizendo para deixar. Então o chamado é isso, é renunciar coisas para viver para Deus. O terceiro homem que Deus falou comigo é Davi. A unção de Davi, primeiro, a unção de Abraão, obediência. Segundo, a unção do Moisés, chamado. Terceiro, Davi, adoração. Irmãos, ninguém adorou mais do que Davi. Esse homem, a vida dele era uma vida de adoração. Eu sei que tem pessoas que vão ficar presas ao lugar onde o diabo está, chamado passado. Pastor, mas não esquece de falar que ele foi adúltero. Não. Filipenses 1,6 na vida do Davi. Aquele que começou a boa obra é fiel para... Não foi porque Davi adulterou que Deus deixou de trabalhar em Davi. Não é porque você, de repente, errou, falhou, que Deus vai deixar de trabalhar em você. Agora, nesse processo de fragilidade, de falhas, algumas pessoas nos vendem barato. Por quê, pastor? Porque elas não sabem do que Deus vai te conectar no futuro. Ele te restaura hoje porque você tem um futuro em Deus. Então, Davi. E aí o quarto homem de quem eu quero falar com você nessa noite é aquele que vai propiciar a nós nos tornarmos produtivos. Porque não existe vida no reino sem produtividade. Olha aqui para mim, por favor. Não existe vida no reino sem produtividade. E a festa dos tabernáculos era isso, a apresentação da sua produtividade. Tragam, venham, celebre o quê? O cuidado de Deus. Não esqueça do memorial, do que Deus fez a você no deserto. Terra que não se planta, mas nem por isso você morreu. Então o convite dele é, vamos festejar? Bora festejar, tá bom. Traga aquilo que você precisa entregar. Então eles tinham que trazer cereais, eles tinham que estar no ambiente, embora aí a tenda era um ambiente frágil, que mostrava exatamente a permanência deles no deserto por 40 anos. E o cuidado de Deus. Então olha aqui para mim, porque agora que eu vou começar a pregar, presta atenção. Deus é um Deus de produtividade. Deus, Ele é um Deus, irmãos, criativo. Quando Ele chamou o homem, Ele disse para o homem, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei. Você não pode ser, não tem que produzir, não, tem que produzir. O chamado, então, o que Deus vai fazer com algumas pessoas nessa noite? Presta atenção, o que Deus vai fazer com algumas pessoas nessa noite é quebrar a esterilidade. É quebrar o quê? A esterilidade. Tem gente que veio aqui e que resistiu ao que foi proposto, porque não entendeu. Existe um espírito de esterilidade sobre a sua vida, que faz você negar o chamado de Deus para a sua vida. Então, para chegar numa vida de produtividade, nós precisamos de alguns processos.
precisamos passar por alguns processos. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que você não foi enterrado. Você foi plantado. Pastor, qual a diferença? É que quando a gente enterra alguma coisa, a gente enterra para deixar lá. Mas eu sei do que eu estou falando, porque eu fui estudar agropecuária lá em Paraguaçu Paulista, e eu aprendi sobre essas coisas. O que eu aprendi? E aí eu estou agora lá, né, fiz plantação de milho. Todo dia. Porque eu não enterrei, bispo. Eu plantei, evangelista. Então o que eu faço? Eu volto lá onde eu plantei e fico. Aí eu vejo, tem lá alguns bichinhos, eu vou lá, vou tirando plantas, ervas daninhas, eu vou tirando. Porque aquele que planta tem sempre uma expectativa. Aquele que enterra diz, acabou. Então olha aqui para mim. Você não foi enterrado, você foi... Diga, Deus me plantou neste lugar. Diga, Deus me plantou neste lugar. Irmãos, e sabe o que eu vejo? Uma expectativa de Deus em você. É noite para nós entregarmos, é noite para nós entendermos que o nosso Deus só nos chama para apresentar para Ele a nossa produtividade. Então nós não fomos enterrados, nós fomos plantados. Albert Einstein, ele disse desse jeito: a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Tem pessoas, irmãos, que vivem o dia, sabe, um atrás do outro, dentro de uma rotina, não faz coisas novas, não provoca coisas novas, e quando vai colher, espera resultados diferentes. Então nessa noite, é noite para nós sairmos daqui pensando, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que eu posso fazer para melhorar o reino de Deus, para manifestar o reino de Deus, para implantar o reino de Deus? O que eu posso fazer? Quais são as melhorias que vamos precisar fazer para ter uma vida diferente? Porque isso aqui, irmão, é manifestação da vida pessoal de cada um. Isso aqui não é a realidade de gente que vive aqui, é a realidade de gente que sabe desde casa o que precisa fazer aqui. É gente que tem secreto. É gente que está lá quando ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém... Não, aí eles chegam aqui e mostram só a realidade do que vivem. Então nós precisamos buscar essas melhorias. Então eu quero analisar um texto com você. Está em Lucas, capítulo de número 13. Lucas 13. Irmão, posso pedir um favor? Só, se puder, me dar um pouquinho de som aqui. Glória a Deus. Obrigado, viu, querido? Cadê? Glória, hein? Semeou na vida do pastor. Depois eu vou dar um copo com água para você. Lucas 13, olha aí, Lucas 13. É uma parábola bastante complexa. E aí nós vamos precisar trazer algumas revelações aqui para as nossas vidas, se nós quisermos de fato, de repente pensar, como é que vai ser isso aqui o ano que vem? A minha pergunta é, será que vai dar para fazer aqui? Deixa eu ver quem tem fé nesse lugar. Será que o ano que vem a gente vai poder fazer festa do Tabernáculos aqui? Então nós vamos ter que achar um lugar maior aí, irmão. Amém? Vai precisar de espaço. Você viu que a arca entrou ali meio apertado, quase que não passava. Mas o ano que vem não vai dar. Não vai dar. Vai ter que ser um lugar muito maior. Então olha só. Lemos, né, nesta parábola. O texto diz assim: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Figueira plantada onde? E foi procurar nela frutos, não achando. Presta atenção, eu ainda estou falando de Abraão, Moisés e Davi, e realização, cumprimento. Em Jesus é o cumprimento de tudo que Deus começou em Abraão, é o cumprimento de tudo que Deus começou através de Moisés, através de Davi. Então quando chega em Jesus, Ele vem para curar as nossas vidas.
para nos levar a uma vida de produtividade. Irmãos, acredite, o ano que vem, isso aqui vai ser muito maior do que você pensa. Presta atenção, hoje é só o primeiro dia, não é? Se prepare, porque já no segundo, no terceiro, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Olha só, ele foi procurar fruto e não achou. Irmão, você pode cantar hoje? Ô, querido. Ô, querido, você pode dar uma palavra hoje? Depois de Jesus, eu falo que o homem que mais busca fruto na igreja é o pastor, é o bispo. Você pode ajudar a gente aqui? Agora olha isso. Ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira, e eu não encontrei. Corta ela, porque está ocupando lugar inutilmente. E respondendo o vinhateiro disse: Senhor, espera, deixa ela ficar por mais um. Por que eu falo que vai ser maior? Porque Deus nessa noite está restaurando, quebrando a esterilidade. Então vai ter muito mais gente o ano que vem para vocês tentar organizar isso aqui. Aí eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas que participarão serão em números maiores do que os que estão aqui presentes e que nem participaram. Deixa aí por mais um ano, a gente tem um ano, até a próxima festa. Até que eu vou escavar em volta, e vou colocar adubo. Se der fruto, fica. Se não der, manda cortar. Até hoje, os maiores desafios que a gente vive na igreja. O pastor está me parando ministerialmente. Quem pode fazer isso? Ninguém, não tem um homem que pode parar o chamado do outro. Não existe isso, esquece isso, tá bom? Agora presta atenção, esse texto que nós vemos, nós vamos analisar algumas coisas aqui. 5 lições para nós levarmos para casa e vivermos o sobrenatural de Deus nesse restante de festa e para o ano que vem. Eu não sei, de repente pode ser que eu venha ano que vem. Agora estou meio longe, né? Para a gente ajustar isso foi luta, né, bispo? Mas está tudo certo. Primeira coisa que nós precisamos analisar nesse texto, não esqueça de Abraão, de Moisés e de Davi. A primeira coisa que nós precisamos analisar nessa figueira é a condição da figueira. A figueira está em uma condição. Qual é a condição dessa figueira? Esterilidade, improdutividade. Queridos, olha só, a prosperidade ela é natural. A escassez é resistência. A falta é resistência. A pobreza é resistência. Então, olha só. A Bíblia diz que Jesus encontra um homem, em Lucas capítulo de número 6, e esse homem tem a mão mirrada. Uma mão era muito boa, mas a outra mão estava mirrada. E eu imagino esse homem dentro da sinagoga. Porque a gente é mais ou menos assim, as nossas prioridades, né? Nós estabelecemos Deus, família, não é pátria ainda. Deus, família, trabalho e igreja. E aí a gente começa a perceber que o quê? Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu preciso entender que se eu não sei gerir o meu tempo, eu vou atropelar os propósitos. Eu não vou conseguir produzir em algumas áreas da minha vida. Então tem homens que perdem a família por trabalhar demais. Tem homens que vai à igreja demais e perde a família. Então há um tempo determinado para todas as coisas. Então presta atenção, esse homem estava na sinagoga e ele com a mão guardada, porque a mão era feia. Mas com a outra ele dava joia, tchau, apertava a mão. E todo mundo dizia, está tudo certo, até encontrar quem? O Jesus, do capítulo 22 de Abraão, Deus proverá para si um cordeiro. Até encontrar quem? Aquele que era o que falava de dentro da sarça, até encontrar aquele que era adorado por Davi, e quando ele chega na sinagoga, ele olha e diz, ei, homem, é muito bom que a sua vida financeira bomba.
Mas eu quero saber, como é que está a tua família? Onde é que está a tua esposa? Onde é que estão os teus filhos? E aí ele diz, mas a minha vida financeira está bem, ó. Mas o meu ministério está bem, ó. Não, a família, como é que está a família? Porque eu vi uma coisa, que eu vi as famílias vindo ofertar aqui. Eu vi o homem carregando a esposa, eu vi isso aqui. A esposa carregando, segurando na mão do filho e todos vindo para o altar do Senhor. Então olha só, a gente não pode pensar que porque uma área da nossa vida está sendo produtiva, as outras áreas podem ficar em esquecimento. Não, não, não. Todas as áreas das nossas vidas vai prosperar em nome de Jesus. Aí Jesus fala para o homem, vem aqui, vem para o meio. Estenda a tua mão, porque ela precisa ser tão produtiva quanto a outra é. Irmão, você já imaginou? A gente vive querendo mostrar a nossa parte boa. E quando chega a hora de expor a parte ruim que está improdutiva, a gente vive escondendo. Mas Jesus disse, estenda a sua mão. E o homem, Jesus disse, não, a outra. Qual? A que está no bolso? A que está feia? A que está mirrada? Eu não sei qual área da tua vida entrou aqui hoje e precisa de um milagre. Eu sei que o Senhor dos Senhores está dizendo, fala aí, mostra, apresenta. O ano que vem, irmãos, vai ter gente aqui celebrando com alegria, porque a família inteira vai estar aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus orou pela mão do homem e a mão dele se tornou igual à outra. Você percebe? Você está indo bem financeiramente, mas eu quero que a sua família fique bem, eu quero que o seu ministério fique bem, eu quero que a sua vida espiritual fique bem. Produtividade. A condição dessa figueira era de pobreza e improdutividade. Meus irmãos, nós fomos chamados com o dom de multiplicar e encher a terra. 3 João capítulo 1, versículo 2, assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Sabe, ele está dizendo, você tem um padrão de alma que é uma bênção, mas você está precisando de outras áreas também da visitação do Senhor. Então nós fomos ensinados a resistir à produtividade, fomos ensinados errados sobre qualquer coisa que esteja relacionado à produtividade. Então a prosperidade é obter aquilo que nós desejamos. A Bíblia mostra muitas mulheres que eram estéreis na Bíblia e por causa delas o Senhor fez milagres. Então a condição não é a tua realidade. Diga comigo, a minha condição não é a minha realidade. Pastor, qual a diferença disso? É que vieram enquanto Jesus estava indo com Jairo e falaram, Jairo, tua filha já morreu. Condição? Aí Jesus disse, não temas, crê somente. Verdade? A realidade do que eu vou fazer. Jairo, não temas, continue crendo, mesmo diante das evidências que as coisas estão dando errado. A segunda verdade que nós precisamos aqui entender, depois da condição da figueira, é a expectativa frustrada do dono da vinha. O vinhateiro garante que a figueira irá frutificar, mesmo plantada em meio às vinhas. Então nós lemos no verso nós lemos nos versos que há 3 anos esse homem ia lá ansioso. Não, hoje vai ter fruto. Não é possível, já passou o primeiro ano, esse ano essa figueira vai prosperar, esse ano essa figueira vai produzir, esse ano essa figueira vai dar frutos, e ele vinha, irmãos, durante 3 anos ele fez isso. Sabe, já tem um tempo que o Senhor vem, de repente, olhando para as nossas vidas e falando, por que ainda não? Por que ainda não aconteceu? Por que ainda não prosperou? Por que ainda não produziu? Por que ainda não pregou? Por que ainda não cantou? Por que ainda não escreveu o livro? Por que ainda não... Por quê? Ele está o tempo todo fazendo uma análise da nossa vida, esperando que a gente possa ser produtivos. Então o Senhor certamente espera frutos de todos nós. A vida com Jesus é como uma árvore que cresce, amadurece e dá fruto. À medida que nós crescemos com Jesus, o Espírito Santo vai transformando as nossas vidas, nos fazendo se tornar mais maduros,
dando a nós os frutos do Espírito, de Gálatas, capítulo de número 5. Talvez você esteja se questionando, mas quais os frutos que Deus espera de mim? E essa é uma excelente questão. Nós podemos citar os frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, todas essas coisas, quando ela é inserida na vida do indivíduo, ele está pronto para viver o maior avivamento de produtividade na sua vida. Porque às vezes nós precisamos produzir, mas não temos alegria. Às vezes nós precisamos produzir na nossa família, mas nós não temos amor. Às vezes queremos crescer, mas nós não temos paz, e tantas outras coisas que nos faltam. Então esses frutos do Espírito em nós, é que vai fazer com que nós possamos ser produtivos. Então, cresça nos frutos do Espírito Santo. Então, a primeira coisa, a condição da figueira. A segunda, a frustração do vinhateiro. Terceiro, é você tomar uma decisão hoje. Frutificar, mesmo em terreno estranho. Não, é uma vinha. E de repente alguém passou, deixou uma semente de figueira cair, ela está em terra estranha. E aí eu tenho um professor que me ensina sobre nutrição vegetal, e ele falou para mim: Elias, não existe terra ruim. Eu falei: e semente? Ele falou: Elias, fica tranquilo, se a semente for boa e a terra for ruim, você pode deixar a terra pronta para ser produtiva e oferecer à semente os nutrientes que ela precisa para crescer e germinar. Não, quando eu ouvi isso, eu falei: professor, então quer dizer que não tem terra ruim? Ele falou: não, é só precisa de alguém para trabalhar nessa terra. Então nós precisamos ser uma figueira que escolhe, independente de lugar, ser produtivo. Pastor, o que isso significa? Que nós podemos, em ambientes em que nós estamos inseridos, pode ser que esse ambiente não nos proporcione os nutrientes que precisamos para crescer e desenvolver ainda mais, mas quando parte de uma decisão nossa, então nós vamos frutificar. Através da nossa mente, nós podemos criar o mundo que nós queremos viver. Provérbios 23:7, assim como imaginou o seu coração, assim é. Vamos lá? Assim como imaginou, obrigado, lindo. Assim como imaginou, vamos lá, irmãos. Assim como vamos lá, assim como presta atenção, o cérebro é dividido em duas esferas, lado esquerdo e lado direito. O coração do sábio pende para o lado direito. O lado esquerdo é crítico, racional, lógico. Todas as vezes que você for fazer algo que é um desafio para a sua vida, ele vai estar sempre lá falando para você: não vai dar certo. Não dá, porque 2 mais 2 é 2, é 4, não adianta você ficar querendo, que isso. Só que o lado direito, irmãos, ele é emocional, imaginativo. Então, você precisa silenciar a voz do lado esquerdo do seu cérebro, silenciar esse lado crítico. Fecha os olhos e começa a imaginar. Aí você cria um desenho. Pastor, como é que isso funciona? A mulher do fluxo de sangue, quando ela foi até Jesus, ela foi dizendo como? Eu vou tentar tocar nas vestes dele, talvez eu seja curada. Não, eu vou entrar no meio da multidão, se der certo, Deus, se não der, não. Não, ela saiu e dizia como? Ela imaginou, irmãos. Ela já se viu curada. E ela sai andando, acreditando na visão que ela tem. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E quando ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que a hemorragia imediatamente cessou. A gente não pode, irmão, tentar se dar bem na vida. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Então é uma decisão nossa, o que? Frutificar. Porém, o nosso sistema de crença, a maneira como nós pensamos, nos limita a nos tornar aquilo que Deus nos chamou para ser. Na maioria das vezes, pensamos contrário ao que a Bíblia diz. Ou até mesmo usamos a Bíblia para não ser produtivos.
Jesus diz: os pobres sempre tereis com vocês. Interpreta isso. Jesus disse: os pobres sempre tereis com vocês. Tem gente que fala: eu quero ser pobre. Presta atenção, não foi para você que Jesus disse que os pobres sempre teriam com você. Jesus disse que você seria rico para cuidar dos pobres. Mas tem gente que pensa com uma mentalidade mista. E aí fica assim, né? Que nem os miguelitos, né? Os miguelitos pensam assim: eu vou ficar aqui sentado esperando alguma coisa cair do céu. Irmãos, olha aqui para mim. Diga: é uma decisão minha. Frutificar. Então eu preciso mexer no meu sistema de crença. Eu preciso mexer na maneira como que eu penso. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não é para mim, eu nasci para ser infeliz. Eu fico imaginando Abraão quando teve que sair e ir para onde não sabia, Moisés olhar para algo que chama a sua atenção e ele decide crer no que Deus diz, e aí a gente pega esses homens que nos proporcionou chegarmos até aqui, e eu quero declarar que a sua história, você vai entrar para a história da tua família. Então olha só, nós precisamos mudar a maneira como nós pensamos, se quisermos chegar o ano que vem aqui, debaixo dessa palavra, se nós quisermos vir amanhã aqui, e entender isso. Quarta lição que nós apresentamos, é que Jesus é um Deus de oportunidade. Jesus é um Jesus de oportunidade. O texto diz que o homem veio procurar frutos, não achou e gritou: corta, porque está ocupando lugar inútil. Diga: a improdutividade me faz ocupar lugares inutilmente. Meu Deus, eu fui num culto que o pastor me chamou de inútil. Não, eu não estou chamando. Você veio aqui para você sair daqui com uma mentalidade de quê? Que festa dos tabernáculos é para gente que decidiu produzir. Talvez na hora da oferta você ficou constrangido, constrangida, mas foi lançada uma palavra de fé. É só você decidir acreditar nisso, mais do que na pobreza que ronda a sua vida. Amém? É uma decisão, eu preciso acreditar. E Jesus vem nesta noite para dizer: se você quiser, você pode amanhã vir melhor do que você veio hoje. Vou liberar isso então. Amanhã vai ter gente que vai ter tanta entrega aqui. Eu só não sei se vocês vão continuar fazendo o que vocês estão fazendo, a coreografia, os passos, eu não sei, eu só sei que vai vir uma unção tão poderosa sobre vocês, nesses próximos dias, porque o Jesus que dá uma chance, Ele está aqui dizendo: pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor, aleluia, pode ser melhor, e vai ser em nome de Jesus. Irmão, você imagina, isso tudo já estava tão bonito. E amanhã, como é que vai ser quando você entender? Não, peraí, não. Jesus me deu uma chance de fazer amanhã ainda A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em... A glória de hoje foi essa, para amanhã. Então nós lemos aqui a demonstração do amor e da esperança de Deus para conosco. Alguém intercedeu dizendo: espera, porque eu ainda estou trabalhando na vida dele, estou aperfeiçoando ele, estou deixando ele melhor, fica tranquilo. Não é esse o resultado que o define. A tua história de vida hoje não te define. O que te define é a realidade do que a palavra de Deus diz que você é. E nós estamos correndo atrás, lendo cada versículo e dizendo: é para mim, é para mim, é para mim, eu quero.
Eu quero. E aí a pergunta do nosso irmão William foi: quem está com fome aqui? É o tanto que você está com fome. O tanto que você está com fome é o tipo de alimento que vai cair da mesa. Presta atenção. Não é um prato, mas é as migalhas que vai caindo. E o tanto que a gente está com fome, aquelas migalhas supre aquilo que nós precisamos. Até que a mesa vire. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vem para cima. Isso chama-se graça de Deus. Deus está oferecendo a sua graça, dizendo: tá bom, eu vou esperar, eu vou dar mais uma chance, e amanhã, irmãos, presta atenção, eu não estou, por favor, querido, eu não sei o que seria melhor do que isso que vocês fizeram hoje, mas o que o Senhor está dizendo, é que o que vai vir nos próximos dias, vai ser tão poderoso, porque virá como novo de Deus, para a vida de muita gente. Eu estava ali com a minha esposa dizendo: meu Deus, que lindo, filha. Que maravilhoso, que meu Deus, que bonito. E o Senhor falando comigo: vai ser muito melhor ainda. Então olha só, Jesus acredita em você. Ele acredita em você. Presta atenção, eu sei onde Deus me encontrou. No fundo de uma sala de aula, drogado. E de repente entra uma professora, jaleco de professora, e ela vem na minha direção, e ela diz: Jesus te ama, moço. Eu desviado da casa do Senhor, ela disse para mim: Jesus te ama, moço. Havia tanto tempo que eu não ouvia alguém falar sobre o amor de Deus, que naquele dia foi como uma semente poderosa no meu coração, e depois daquele dia eu decidi de fato viver para o Senhor, irmão. Já vai para mais de 20 anos fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu sei que eu vou morrer cumprindo o chamado. Vai ter dia que eu vou subir no púlpito, alguém vai ter que me carregar. Porque eu já sei do meu futuro. Mas vai ter tanta gente querendo me ouvir. Quando ele abrir a boca. Irmãos, porque assim como imaginou a sua alma, assim é. O que nós pensamos para amanhã, qual é a expectativa do teu coração? Hoje eu já senti a expectativa aqui, mas ainda tem mais. Essa expectativa deve crescer ainda mais. E até para quem veio hoje e de repente não conseguiu dar um glória, um aleluia, entenda, amanhã você não pode vir do mesmo jeito. Então quer dizer que eu tenho que vir para dar glória? Não, não é, você não precisa vir, não é obrigado. É disposição, é gratidão a Deus. Então olha só, Jesus nos dá mais uma chance. E por último, a atitude do vinhateiro. A atitude do vinhateiro. Espera. É que vai precisar cavar em volta. Vai precisar mexer na terra. A terra talvez não está oferecendo aquilo que ele precisa para crescer, mas fique tranquilo, a gente vai mexer na terra. A gente vai virar a terra. Irmãos, eu estava numa aula e eu via um trator passando. E atrás desse trator, discos rodando, cortando a terra, dizendo: está machucando, mas é para ela produzir. Está machucando, mas para ela produzir. Aí daqui a pouco vem um outro trator. O trator que vem atrás vem jogando calcário, vem jogando gesso, vem adubando. E o de trás vem semeando, semeando, semeando. Nessa noite Deus te trouxe aqui para você saber, aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, andando, chorando, andando, chorando, vai voltar com seus molhos de alegria. As pessoas te viram indo. As pessoas te viram indo, eu sei.
Talvez tenham sido dias de lágrimas, mesmo assim você veio aqui pular, celebrar, adorar, mas você sabe, eu estou andando, chorando, andando, chorando, andando, chorando, mas amanhã eu voltarei com júbilo. Presta atenção, é para hoje essa palavra. O Deus que me trouxe aqui está dizendo, tem urgência nessa palavra. Porque amanhã esse fogo vai estar sobre todos. 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 Amanhã esse fogo vai queimar em todos. É só uma fase. Talvez é o tempo do silêncio de Deus. Mas nós não estamos apenas para fazer a oração na primeira parte. A gente precisa conhecer o que tem por trás do silêncio de Deus. Jesus, oh Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O Pai não disse nada. O Filho disse, eu sei o que tem que orar depois. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui eu orei o que eu queria. Eu estou produzindo frutos da minha oração aqui. Quais são os frutos? De repente não é o que Deus quer. E eu vou começando a entender o que é que Deus quer. Aí a gente decide. Eu vou orar à vontade dEle. Presta atenção, eu sei, irmãos, tem momento na nossa vida que a gente é que nem Abacuque, capítulo 1. Deus, guerra, guerra, injustiça. Até quando clamarei? Até quando gritarei? Injustiça. Aí ele fica lá, termina o capítulo 1. O céu não falou nada. No segundo capítulo ele diz, me por-me-ei na minha torre de vigia, para ouvir o que Deus vai dizer. Aí Deus disse. Saia do lugar da reclamação, irmão. Nossa, para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Ah, eu não participo dessas festas, essa festa de Deus, não sei o quê. Para, você tá equivocado. Sai do capítulo 1 de Abacuque, vai para o capítulo 2. Se põe na sua torre de vigia, pare para ouvir Deus falar. E aí Deus diz, escreve a visão. Para que até quem passe correndo, consiga ler. Ele está dizendo, sabe o que? Quando você for fazer, seja claro no que você está fazendo. Porque não é para você, é para quem está passando correndo. É quem está buscando resposta. É para quem está sem visão. É para quem ainda não entendeu. É para quem então assim, se hoje você pulou do tanto que você pulou, amanhã pula mais. Se hoje você só levantou uma mão, levante as duas. Se hoje você levantou só as duas, amanhã levante os pés também. Deixa o Espírito Santo agir. Deus, guerra, injustiça. Vai para a sua torre de vigia, ora. Quando ele termina de orar, ele vai para o capítulo 3. Vai escrever a resposta da oração. A resposta da oração foi o que Deus colocou no coração dele. E aí ele escreve, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral, eu todavia vou para a festa dos tabernáculos. Sabe o que eu percebi aqui? Que tinha muita gente, irmão, que estava aqui não por causa das circunstâncias, mas por causa da sua gratidão ao Senhor. Porque se fosse olhar para a sua história de vida, talvez você não estaria aqui. Mas o Senhor está dizendo que enquanto você estava fazendo, Ele estava cuidando de você. Eu quero que você se coloque de pé agora. A atitude do vinhateiro é: vamos adubar a terra. Vamos preparar a terra. Vamos deixar a terra pronta para oferecer a planta. Irmãos, quando você vai plantar alguma coisa, bispo, você não pensa primeiro na terra.
Você pensa primeiro na semente que você vai plantar. Depois que você pensou na semente que você vai plantar, você vai fazer uma análise de solo, para ver se aquele solo tem os nutrientes necessários para contribuir com a quebra da esterilidade daquela semente. Então ele olha e vê a terra, ele pega a análise e vai fazer conta, quanto que eu preciso de calcário, quanto eu preciso de adubo, qual é o tipo de adubo, porque eu não posso jogar a minha semente, se a terra não estiver preparada. Analise a terra, para que a sua produtividade seja 100 por 1, você precisa lançar a semente em uma terra que você sabe, ela tem os nutrientes que precisa para prosperar. Então, em nome de Jesus, nessa noite, o que o Senhor veio falar aqui é: Abraão obedeceu, Moisés aceitou o chamado, Davi, no meio do chamado, irmãos, adorou. E a resposta foi Jesus, estabelecendo o reino de Deus na terra e tornando a realidade das coisas que não eram. Agora você consegue imaginar que todos esses homens ficavam olhando e esperando isso? Dizendo: eu estou hoje aqui plantando, mas esperando a esperança de Israel. O Moisés, eu preciso salvar esse povo, porque Deus preservou eles no Egito, preciso fazê-los atravessar o deserto, para que eles cheguem na terra prometida. Davi, ele dizia: eu vou adorar, porque enquanto eu adoro, eu me pareço com quem eu adoro. Davi sabia sobre Jesus. Salmo 115, o texto diz assim: o Deus deles tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não andam, mão tem, mas não palpam, eles têm ouvidos, mas não ouvem, semelhante a estes se tornem aqueles que o adoram. Você se torna semelhante ao que você. Amanhã vai chegar as pessoas aqui tudo com o rosto de Cristo. Irmãos, eu estou falando para você que não vai dar esse negócio, eu não sei, depois vai vir ó pastor, o negócio lá estourou tudo, explodiu tudo, foi Pentecoste, foi glória, foi unção, porque amanhã é dia de entrega também. Hoje você entregou, amanhã você precisa também entregar. Amém? Eu quero orar com você agora. E a minha oração nessa noite é que o Senhor quebre qualquer esterilidade que tentou estabelecer e criar limite para a tua vida. Amém? Há algo maior em Deus para acontecer nas nossas vidas, mas a esterilidade precisa ser quebrada. Você não pode vir à festa dos tabernáculos com as mãos vazias. E quando alguém perguntar o que você trouxe, você fala: eu não trouxe nada. Mas por que não? Porque a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe, a culpa foi do pastor, a culpa foi não sei de quem, a culpa foi, tipo, terceirizando responsabilidade. Diga: amanhã é responsabilidade minha do que Deus vai fazer nesse lugar. Amanhã você fala: eu vou vir, porque eu entendo, eu sei o que Deus vai fazer aqui. Amanhã virão pessoas aqui que precisam ser impactadas como nós fomos hoje. Então não deixe que nada roube a sua expectativa, que amanhã será maior do que hoje, melhor do que hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei em que área da tua vida a esterilidade se manifestou. Se é na família, se é na vida econômica, financeira, se é no seu ministério, se é na sua vida espiritual, eu não sei. Mas eu sei que Jesus veio aqui para te dar uma segunda chance. Eu não sei se você conhece aquela canção, uma chance igual a essa. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja
Se tiver que chorar, eu chorarei. Cante. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Diga pra ele. Me dá mais uma chance. Diga. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Diga pra ele. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Presta atenção, bem rápido, bem rápido. Você que nessa noite sente, dizendo, isso é para mim, essa chance é para mim, essa oportunidade é minha. Eu entrei aqui hoje e eu ouvi Deus dizer que me ama, e eu abraço o amor de Deus. Eu quero que você saia correndo do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero. Sai do seu lugar, venha, venha, venha. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Diga pra ele. Eu quero fazer tua vontade, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Senhor, que a minha vida seja que a minha vida, seja tua vida, Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos ao Senhor por esta noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de apresentar nesta festa de tabernáculos, oferecendo ao Senhor o nosso melhor, oferecendo ao Senhor as primícias da colheita, daquilo que o Senhor nos deu. Eu te agradeço pelo teu cuidado, porque mesmo em meio ao deserto, nunca faltou a tua presença. Senhor, nessa noite eu oro, e eu agradeço ao Senhor por esta igreja, por este povo, pela vida do bispo, da bispa, pelos líderes dessa igreja, pelo trabalho que tem sido desenvolvido nesta cidade. Deus, e a palavra de hoje foi de produtividade. E eu creio, Senhor, que eu voltarei a este lugar para ver, Senhor, o cumprimento desta palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que acredita comigo, eu quero que você aplauda ao Senhor bem forte e dê um brado de vitória ao Senhor, em nome de Jesus.
Levante a sua mão bem alta. Levante, levante. Eu vou te dar pelo menos uns 5 minutos para você adorar com as suas palavras, do seu jeito. Deixa eu dizer algo para você. Quem oferta no pouco é promovido para o muito. Muitas vezes nós queremos ofertar ao Senhor aquilo que está sobrando. Se eu estiver feliz, aí eu vou ofertar. Se tudo estiver dando certo, aí eu vou ser crente. Mas deixa eu dizer algo para você. Nem todo mundo que entra dentro da casa do Senhor chega aqui perfeito. Mas todo mundo que entra dentro da casa do Senhor tem uma grande oportunidade de ser como Ele é. Eu tenho aprendido algo. Quando Deus ele olhou para a terra sem forma e vazia, Ele já se alegrou, porque Ele sabia o que poderia surgir de lá. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: hoje você recebeu no mínimo 4 chaves para mudar a sua história. Obediência, chamado, adoração, coloque a mão no ombro dela, aperte ela até ela entender isso. Obediência, chamado, adoração e por último a resposta. Não espere resposta antes de seguir o princípio. Mas hoje você tem a chave. Queridos, nós precisamos quebrar muitos paradigmas que não pertencem ao povo eleito. Mentalidade do mundo não cabe mais em nós. E por esses dias, Deus tem levantado profetas para mudar a história de quem quer. Todas as vezes que eu ouço uma palavra e eu decido vivê-la, é impossível a sua vida ser a mesma. Pastor Elias, eu te tenho como um profeta. Deus te trouxe de uma terra tão distante para mais uma vez ser profeta nesta casa. Igreja, presta atenção aqui. Eu posso chamar o pastor Elias o ano que vem? Mas eu só vou chamar o pastor Elias com uma condição: se a gente não estiver mais nesse salão. Agora olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: pegou a palavra? Se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha. Porque no mínimo eu quero ver esse profeta ministrando de novo as nossas vidas. E se nós produzirmos, esse lugar não vai nos comportar. O pastor Elias, ele cumpriu um princípio aqui. A Bíblia diz assim: dê honra a quem tem honra. Primeira coisa que ele fez quando ele subiu nesse altar foi honrar um profeta. Mas tu tem ideia do que é ser humilde?
é você ter coragem de entender quando Deus fala com você através de alguém. E um homem dotado de tanta capacidade, tanta sabedoria, teve coragem de chamar um menino, casou por milagre, para dizer que Deus não está mais procurando gente perfeita, ou bonitinho, ou com dinheiro. Não, Deus está procurando quem quer. E eu tenho certeza, e eu recebo essa profecia, pastor, que o ano que vem não será neste ambiente. Deixa eu dizer algo aqui para quem não sabe. Queridos, esses tempos eu tenho chorado, porque esse lugar já não me cabe. E eu estava desesperado esses dias, porque eu olhava para cá e eu falava, está apertado. Isso estava me incomodando, pastor. Aí eu achei numa avenida top, num lugar top, 2,5 vezes esse ambiente. Não só o nosso ambiente de nave, o nosso ambiente lá de trás, 2,5 vezes. Pesquisei, o preço era assustador. E eu marquei uma reunião com um proprietário. E quando eu cheguei lá, aquela coisa, né? Carinha de menino, não me deu crédito. E eu falei assim, eu sou um pastor e o seu salão tem tudo para ser a nossa igreja. E eu fiz uma proposta absurda para ele. Ele ainda não aceitou, pastor. Mas eu estou acreditando que esse homem não vai dormir. Mas Deus só vai entregar aquele salão para nós se a gente fazer bom uso. Porque nós não podemos deixar um espaço bom ser inutilizado por nós. Eu falei para Deus, eu quero usar todos os espaços. O rapaz falou, não, a gente derruba isso. Eu falei, você não vai derrubar nada, porque eu vou usar tudo que tem aqui. Não vou perder um espaço. Aí Deus manda o profeta hoje. E eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém? Esterilidade não faz parte da vida de cristão. Amém? Crê nisso. Crê nisso. Crê nisso. Levanta a sua mão e celebre ao Senhor bem forte. O ambiente está propício para a celebração. Se você tem motivo de adorar ao Senhor, fique à vontade. Fique à vontade. Labracandarábias, terra, labiacandarábia. Hoje é só o primeiro dia, amém? E nós estamos com o nosso coração queimando por aquilo que Deus vai fazer. Amém? Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim, eu quero te ver aqui amanhã. Amém? Aleluia. Repita comigo. Eu vou copiar meu presbítero. 20%. Foi o que você recebeu nessa noite. Quando eu saí do serviço hoje, eu pedi até para sair mais cedo, para poder chegar na igreja mais cedo. Eu fiquei falando assim com Deus, o que eu poderia falar no final do culto?
porque algo que o pastor pregou esta noite, uma palavra que ele falou esta noite, foi o que o bispo falou para a gente na nossa última reunião, que é: crie uma expectativa. E eu criei essa expectativa, falei: meu Deus, o que eu vou falar à noite, quando ele me chamar lá em cima? E eu vim na Marginal hoje com chuva, e a moto caiu em cima de mim. E eu estava remoendo a palavra Jeremias 47, se eu não me engano, 37. Hoje você entrou para aquelas portas e as águas hoje chegaram nos seus joelhos. São os 20% que você recebeu hoje. E o pastor falou: crie expectativa, porque amanhã será maior e essas águas chegarão aos seus lombos. Entenda, igreja, que no terceiro dia a presença será tanta, você estará tão imerso que você não terá controle sobre o seu corpo. Crie essa expectativa, venha com o coração aberto, porque Deus, Ele vai derramar por esses dias a presença dEle, a Shekinah dEle na sua vida. Você crê? Aleluia. Meu Deus, a palavra hoje foi maravilhosa, Senhor. Falou aos nossos corações tremendamente, Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Pai, no decorrer do dia de amanhã, ruminar essa palavra, Senhor, e que ela venha criar raízes profundas no nosso coração, porque hoje foi liberado chave, Senhor, e nós precisamos colocar tudo isso em prática. Nós não podemos, ó Pai, ouvir tudo que nós ouvimos nesta noite e deixar isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, entrou por um ouvido, ele tem que descer para o nosso coração. Senhor, leva o teu povo em paz nesta noite, Senhor Jesus. Dá um sábado abençoado, Senhor, e que nós possamos estar aqui para o nosso segundo dia da nossa festa nos tabernáculos, porque nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais, muito mais de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Deixa eu ministrar sobre a vida de vocês. A Barrata Koanim, a bênção sacerdotal, a bênção araônica. Primeiro em hebraico, depois eu traduzo. Amém? Ivanreha Adonai Veishmireha Yair Adonai Panav Eleha Vihoneha Yassa Adonai Panav Veasen Eleha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você recebe? Então diga amém. Glória!
sempre